Flamengo se reapresenta, De La Cruz treina a primeira vez com os companheiros e tem presença ilustre no Ninho do Urubu, recepcionando o Uruguai nos seus primeiros dias de trabalho. Eu vou atualizar a situação do mercado da bola que pé anda, Léo Ortiz, Vina e também a situação do Evander. O porquê que o Flamengo é obcecado em contratar o Evander na temporada de 2024. Isso e muito mais nesse vídeo. Você que está chegando com a gente, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento, a sua ajuda é de suma importância para que nós possamos crescer cada vez mais. Então, por gentileza, senta o dedo no like, inscreva-se aqui no nosso canal, porque eu estou chegando com um mundo de informações. Lembrando, 7 horas da manhã, Jonas Stelman te informando tudo sobre o Flamengo, e às 19 horas, a Bia Zayat traz também mais informações do rubro-negro carioca. Então, para valorizar o nosso trabalho, deixa o like, inscreva-se aqui no canal que você vai estar ajudando a gente, vai estar ajudando demais o nosso crescimento. Então, vamos às informações aqui na S Online. É isso, estamos de volta. O Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu no dia 8, nessa segunda-feira. O De La Cruz chegou ao Rio de Janeiro na terça-feira, no dia 9. Ontem, quarta-feira, dia 10, ele treinou já normalmente com o elenco, E o Galinho Zico, só isso, só o Zico, despencou da casa dele, foi para o Ninho do Urubu, que não é tão longe, ele mora ali também, pela Barra da Tijuca. Enfim, e foi recepcionar o De La Cruz, chegou antes do De La Cruz e foi recepcionar o De La Cruz no seu primeiro dia de treino. Outro também que estava lá, porque trabalha lá, foi o Arrascaeta e o próprio Varela. Ele foi citado pelo De La Cruz, tanto o Arrascaeta, principalmente o Varela, como um facilitador da ida do De La Cruz para o Clube de Regatas do Flamengo. Ele disse sobre as coisas que o Arrascaeta falou, boas, evidentemente, sobre o Rio de Janeiro e sobre o Flamengo, mas também mostrou toda a importância do Varela para que ele pudesse aceitar. Ele deixou muito claro que teve outras propostas de outros clubes, mas resolveu aceitar o Flamengo. Então, o primeiro e único reforço do Flamengo, De La Cruz, está treinando normalmente com o elenco. Então, ele chegou, a tendência é que chegue mais jogadores. O presidente Rodolfo Landim, numa reunião que teve na FERJ, falou sobre reforços, disse que o Flamengo negocia com 3 ou 4 atletas e que deve chegar outros nomes, outros jogadores para a temporada de 2024. A gente sabe que o Flamengo negocia com o Vina e com o Léo Ortiz. Essas negociações, nesse momento, estão um pouco travadas porque o Flamengo não chegou aos valores pretendidos pelas equipes. Em relação ao Vina, continua estagnada, a Roma não quer diminuir o valor, aceita até parcelar, mas não quer diminuir o valor de 10 milhões de euros. Então, se o Flamengo tiver e quiser contar com o Vina, vai ter que pagar os 10 milhões de euros. Parece ser redundante, parece que a gente está repetindo aqui toda hora, mas são as atualizações que a gente tem que trazer aqui para vocês. Em relação ao Léo Ortiz, tem algo específico para poder falar. O jogador se reapresentou normalmente junto com a equipe do Bragantino. Entretanto, ele não foi treinar junto com os companheiros. Ele ficou treinando à parte na academia do clube. A gente não tem informação se ele fez isso por conta de ter voltado de férias sentindo alguma coisa ou ter se poupado, ou se efetivamente ele treinou à parte por conta do andamento das negociações com o Flamengo. Se eu vier aqui falar para vocês que não, ele não treinou porque ele está negociando aí com o Flamengo, estaria mentindo. Agora, é informação, é fato que ele não treinou com seus demais companheiros. O que preocupa um pouco o Flamengo é que o Pedro Caixinha, que é treinador do Bragantino, entrou no circuito para tentar barrar a negociação do atleta com o Flamengo, deixando muito claro que caso o Bragantino queira disputar coisas grandes em 2024, passa muito pela permanência do Léo Ortiz e também do Juninho Capixaba, que em algum momento se tornou um plano B do rubro-negro carioca para a lateral esquerda. Então está cada vez mais difícil essa negociação com o Léo Ortiz. O Flamengo utiliza dos mesmos moldes operantes das outras vezes. O querer do jogador é preponderante para o Flamengo conseguir efetivar o negócio. O Léo Ortiz já teve reunião com o dirigente do Bragantino, onde expressou veementemente a sua vontade de jogar no Flamengo em 2024, na próxima temporada. Estou repetindo toda hora 2024, mas já estamos em 2024. Então, mais importante frisar que o Léo Ortiz já deixou claro para o dirigente
do Bragantino, que quer jogar no Rio de Janeiro, que quer jogar no Flamengo e que principalmente jogar no rubro-negro é de suma importância para dar um passo a mais na sua carreira como atleta de futebol. Uma obsessão tem chamado a atenção dos torcedores do Flamengo e também da imprensa. O Flamengo, que libera jogadores promissores da base para outras equipes de menor expressão, em contrapartida pode gastar 11 milhões de dólares para poder trazer o Evander, de 25 anos, que joga no Portland, lá dos Estados Unidos. Isso tem chamado a atenção da parte da imprensa, influenciadores e principalmente dos torcedores. Isso porque 11 milhões de dólares é um valor alto para um jogador que representa o Evander. Evidentemente, ninguém estava acompanhando o atleta no futebol dinamarquês, onde ele tem números altíssimos, e ninguém estava acompanhando o Evander no futebol americano, até porque o Portland não é uma das principais equipes do futebol norte-americano. Entretanto, o Flamengo não vai medir esforços para poder trazer o jogador, está obcecado em trazer o Evander, e isso tem gerado um pouco de desconfiança por parte da torcida do Flamengo, né? Porque o Flamengo tem outras prioridades, principalmente a lateral esquerda, porque o Flamengo está iniciando a temporada apenas com um lateral esquerdo. Isso demonstra que o planejamento, já sabendo que o Felipe Luiz iria se aposentar, não foi eficaz, pelo menos para essa posição. Outras saídas que vão acontecer e de forma iminente. 2 jogadores promissores do Flamengo que estão jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, estão se destacando na Copa São Paulo, pode dar adeus ao rubro-negro. Trata-se do Peterson e do Verton. O Verton vai ser emprestado ao Santa Clara de Portugal, o mesmo clube onde joga Gabriel Batista, que cria do Flamengo, depois foi emprestado para o futebol brasileiro e depois partiu lá para o Santa Clara. Então o Verton vai reencontrar o Gabriel Batista lá no futebol português, e o Peterson tem chamado a atenção do Atlético Paranaense. Lembra do Peterson, que no início de 2023 ele foi pretendido pelo Barcelona e por conta de detalhes não foi efetivado, não foi para o futebol espanhol. Agora pode acabar parando no Atlético Paranaense, isso porque o staff e o jogador não vê espaço para ele no elenco do Flamengo. E está muito caracterizado que esse Flamengo não é de dar muito espaço para garotos da base. Eles preferem vender e fazer dinheiro e trazer jogadores como Luiz Araújo e também como Evander, que está causando toda essa polêmica. Mais saídas, tem muita saída e pouca chegada. O outro jogador que está prestes a deixar o Flamengo é o Thiago Maia. O jogador tem acerto com a equipe do Internacional de Porto Alegre. Vai ser agendada uma reunião entre dirigentes do Flamengo e dirigentes do Internacional para poder acertar a saída do volante para o futebol lá de Porto Alegre, lá do Internacional, lá do Beira-Rio, né? Lá da Arena vai jogar agora na Arena Beira-Rio. Arena Beira-Rio, quase não saiu o nosso querido Thiago Maia. Então o Flamengo está perdendo aí jogadores com facilidade e para trazer e para repor está com uma dificuldade enorme. Evidentemente, sai no Thiago Maia, o Flamengo tem o Alan, que se recuperou, o De La Cruz joga também ele de segundo volante, tem o Gerson, tem o Igor Jesus, né? Tem o Eric, mas é um jogador que está saindo e que vai ter que ser reposto. E o Flamengo, nesse momento, não vislumbra trazer um volante para o lugar do Thiago Maia. Beleza? Você que está comigo, já deixou o like? Então inscreva-se aqui na Action Live, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. E lembrando, hein, que logo mais às 19 horas a Bia Zayat está de volta com muito mais informações aqui para vocês. Eu sou o Jonas Stelman, um forte abraço, tamo junto. Valeu!